Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Beleza, galera? Eu sou o Professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então hoje eu vou fazer um assunto aqui de língua portuguesa com relação ao verbo haver. Muita gente tem dúvida em quando eu devo usar o verbo haver, fica no singular, deve para o plural, tem sentido de existir, quando está no passado, ou então quando que eu posso colocar o verbo haver no plural e quando que não é permitido, pelo menos dentro da formalidade, da norma culta, né, da língua portuguesa, quando que estaria considerado errado, né, quando seria considerado errado, beleza? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o verbo haver. Mas antes disso, né, se você ainda não me segue, clica aqui no botão vermelho, ativa o sininho para ser notificado, se você puder. Se você gostar do vídeo, também dá uma curtida, manda para os teus amigos que você acha que vai curtir o vídeo. Deixa nos comentários aí para mim, crie frases aí para mim, verbo haver no singular, verbo haver quando pode para o plural, quando não pode. Vamos ver se você consegue colocar certinho. Professor, você cantou assim, eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu soube que isso não tá errado? Não seria uma repetição, um pleonasmo, uma redundância? Então, vamos pensar. Eu nasci há 10.000 anos atrás. O Raul, o que ele faz aqui nesse sentido? Ele faz uma licença poética. Se eu falo que eu nasci há 10.000 anos, eu nasci faz 10.000 anos, só pode ser atrás. Agora, o Raul não sabia disso? Claro que sabia, né? O Raul era um mestre nas canções, na composição, ele tinha um conhecimento muito amplo. Não só de questões místicas, mas da questão da estruturação aí das palavras, das expressões, das construções das frases. Tanto é que ele tem diversas músicas que ele brinca, ele sabe utilizar muito bem. Vou dar um outro exemplo, quando ele usa lá a música Eu Prefiro Ser, essa metamorfose ambulante, do que ter, ele sabia que era quem prefere uma coisa prefere a outra e não do que outra, né? Mas aí também uma licença poética fica melhor na questão sonora, ou até mesmo fica mais próximo, né, da popularidade, da forma que a gente usa no dia a dia. Então, tranquilo, por mais que seja uma redundância você falar que nasceu há 10.000 anos atrás, porque esse atrás não há necessidade, na melodia fica bom pela questão da quantidade de sílabas, né, para pensar na questão dos versos, para você dar sequência e na parte melódica fica muito melhor. Então o verbo haver, no sentido de ocorrer, de acontecer e de existir, ele não tem plural, ele é impessoal. Então assim, você vai conjugar qualquer verbo. Eu canto Raul, eu cantava Raul, eu cantarei Raul, toca Raul. Agora, se eu falar qualquer relação com esse verbo haver, né? Há uma pessoa, há 10 pessoas, tanto faz. Veja, ele é impessoal por quê? Porque ele não concorda com o sujeito, ele não tem sujeito, inclusive, né? Faz tempo que eu não te vejo, a mesma coisa. Agora o verbo fazer, ou há tempo que eu não te vejo, né? Da mesma forma, não vai para o plural. Eu vou dar alguns exemplos para vocês com o verbo haver e vou mudar para alguns verbos para vocês perceberem que o verbo haver fica no singular e outros verbos ficam no plural. Veja esse primeiro exemplo aqui, ó. Há pessoas muito boas naquele bairro. Há pessoas, né? A gente tem uma tendência normal, a gente aprendeu a fazer isso, o verbo concordar com o seu sujeito. Troca o verbo haver pelo existir. Existem pessoas. Percebeu que o verbo existir vai para o plural? Sim, porque ele não é impessoal. Agora o verbo haver fica no singular. Quer ver um outro exemplo? Havia muitos assaltos onde eu vivia. Mude para o verbo acontecer. Aconteciam muitos assaltos onde eu vivia. Você percebe que o verbo acontecer, ele concorda com o sujeito, né? Aconteciam, terminando com AM, né? Que é pretérito perfeito. O verbo haver não. Ou então com o sentido de ocorrer. Houve acidentes na estrada. Eu poderia falar ocorrem, ocorreram, ocorriam, ocorrerão. Percebe que o verbo ele vai concordar com o seu sujeito? O verbo haver não. Ele fica da mesma forma porque ele é impessoal. Beleza? Agora, outra regrinha interessante é quando o verbo haver ele tem um auxiliar. O verbo haver, quando ele está com esses sentidos, quando ele é impessoal, e ele tem ali a sua impessoalidade no caso, se ele tem um verbo auxiliar, ele passa essa impessoalidade para o verbo auxiliar.
Quer ver um exemplo? Quando eu falo com o verbo dever, deve haver muitas pessoas. Você fala, professor, mas o verbo dever, ele não é impessoal. Não, mas se ele está sendo o auxiliar do verbo haver, o verbo haver passa a impessoalidade para ele. Quer ver um outro exemplo? O verbo poder. Pode haver muitos documentos nesta gaveta. E não podem haver. Pode haver, porque há muitos documentos, né? O verbo haver é impessoal. Se eu tenho ali o verbo poder, o verbo dever, que eu fiz o exemplo agora também, a gente pega a impessoalidade do verbo haver e fica também no singular. Agora, troca o verbo haver pelo verbo existir. Podem existir, devem existir. Viu só? Agora, tanto o verbo poder quanto o verbo dever, nesse caso, eles estão no plural, porque o verbo existir, ele não é impessoal. Então, eles não vão pegar impessoalidade porque não existe. Olha essa historinha aqui, bem legal, né? Vocês já perceberam que eu gosto de usar algumas historinhas de quadrinho. Mas veja aqui, ó. É incrível, mas há muitos professores ruins. Ó, mas há muitos professores, mas existem muitos professores. Fica no singular, né? Olha a continuação lá. Com o salário que ganham e o reconhecimento que recebem, o incrível é que ainda existam tantos professores bons, né? Se eu colocasse o verbo haver, o incrível é que ainda há tantos professores bons, o verbo haver fica no singular. Galera, então aqui é um resuminho, claro, algumas dicas, algumas ideias com relação ao verbo haver, para vocês entenderem quando que a gente coloca ele no caso, a utilização do verbo haver, né? Depende ali da relação, depende do contexto. Né? A gente está relacionando algo no existir, algo no passado. Coloca aí dúvidas para mim, outros exemplos, outras ideias com relação ao verbo haver. Coloca aí se vocês entenderam, ficaram com alguma dúvida. Coloca aqui embaixo também alguns exemplos do verbo haver no sentido de existir, relacionado a passado. Coloque alguma música, eu sei lá, alguma letra de alguma canção, né, no caso. E é isso aí, galera. Se você gostar, dá uma curtida, manda aí para quem você acha que vai gostar desse vídeo. E não esquece de seguir, caso você não siga. E é isso aí, até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau, galera.